Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional do Estratégia OAB. E agora nós vamos iniciar o nosso projeto de questões comentadas para o exame de ordem. Meus amigos, vamos aqui começar com uma questão que trata do histórico das constituições brasileiras. Vem aqui na tela comigo, olha que interessante. O constitucionalismo brasileiro, desde 1824, foi construído a partir de vertentes teóricas que estabeleceram continuidades e clivagens históricas no que se refere à essência e inter-relação das funções estatais, tanto no plano vertical como no horizontal, bem como a proteção dos direitos fundamentais. A partir dessa constatação, assinale a afirmativa correta. Olha só. A Constituição de 1824 adotou de maneira rígida a tripartição das funções estatais, que seriam repartidas entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Meus amigos, a questão está errada. Por quê? Vejam só. A Constituição de 1824, ela prevê também a existência do chamado poder moderador, que ficaria nas mãos do imperador, ok? Então não havia apenas os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Não, existia também o poder moderador que ficava nas mãos do imperador. Ainda sobre a Constituição de 1824, vale a pena destacar o seguinte: ela foi uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, ela não resultou de um processo democrático. Não, ela foi outorgada, imposta por Dom Pedro I. E ela era uma Constituição do tipo semi-rígida. O que é uma Constituição do tipo semi-rígida? Parte dos seus dispositivos poderia ser modificada pelo mesmo processo legislativo das leis ordinárias. Outra parte não. Outra parte exigiria um procedimento mais dificultoso para a alteração, ok? Então, a Constituição de 1824 é uma Constituição outorgada, imposta por Dom Pedro I, é uma Constituição semi-rígida e ela previa a existência de 4 poderes para o Estado: o Executivo, Legislativo, Judiciário e também o poder moderador. Letra B. A Constituição de 1891 dispôs sobre o federalismo de cooperação e delineou um Estado social e democrático de direito. Meus amigos, essa questão está errada, porque a Constituição de 1891 é uma Constituição que transforma o Brasil, formaliza a república, né? Formaliza o Brasil como sendo uma república. E outro ponto relevante da Constituição de 1891, que ela transforma o Estado brasileiro de um Estado unitário para uma federação, ok? Agora, a questão ficou errada pelo fato de que o constitucionalismo social no Brasil, ele só veio mais à frente com a Constituição de 1934. Foi com a Constituição de 1934 que nós passamos a ter o constitucionalismo social, que é aquele constitucionalismo que se preocupa com a proteção aos direitos sociais dos cidadãos, ok? Vamos lá, vamos para a letra C. A Constituição de 1937 considerou o STF o guardião da Constituição, detendo a última palavra no controle concentrado de constitucionalidade. Meus amigos, essa questão aqui, ela está errada. O controle concentrado de constitucionalidade, que é aquele realizado, realizado mediante ação direta, né? Ação direta de inconstitucionalidade, enfim, e realizado pelo STF, esse controle concentrado ele só passou a existir com a Emenda Constitucional 16 de 1965. Até então, existia apenas o controle difuso de constitucionalidade. Então, não foi a Constituição de 37 que criou o controle concentrado. Foi só lá na frente, a Emenda Constitucional 16 de 1965, foi ela que criou o controle concentrado. E a letra D, a Constituição de 1946
foi promulgada e reinaugurou o período democrático no Brasil, tendo contemplado um rol de direitos e garantias individuais. Esse aqui é o nosso gabarito. A Constituição de 1946, ela reinaugurou um período democrático no Brasil mesmo, contemplando direitos e garantias individuais. E nós dizemos que ela reinaugurou um período democrático, por quê? Porque ela se contrapôs à Constituição de 1937. Ela revogou a Constituição de 37, que é a Constituição que ficou conhecida como polaca. É uma Constituição, a Constituição de 1937, ela foi o fundamento do regime ditatorial do Estado Novo implantado por Getúlio Vargas. Com a Constituição de 1946, temos uma redemocratização no Brasil, ok? Meus amigos, então o gabarito ficou sendo a letra D. Essa foi a nossa questão aqui a respeito de histórico das constituições brasileiras. Não temos tantas questões assim sobre esse tema na OAB, então vale a pena ficar ligado nessa questão aqui, porque ela tem alguns pontos interessantes e eu também trouxe algumas novidades para vocês. Valeu, pessoal, até mais.